Prefaciando por aqui, Machado de Assis, Dom Casmurro. Joaquim Maria Machado de Assis nasce no Rio de Janeiro, a 21 de junho. Em 1855, publica seu primeiro trabalho, a poesia Ela, na Marmota Fluminense. Em 1958, começa intensa colaboração em vários jornais e revistas, que com algumas interrupções breves, manterá pela vida toda. Em 1869, casa-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes e em 1873 é nomeado primeiro oficial da Secretaria do Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Em 1878-79, ele passa uma temporada em Friburgo, por motivos de doença. Em 1897, é eleito presidente da Academia Brasileira de Letras, fundada no ano anterior. A apresentação de Dom Casmurro será feita por Fábio Lucas. O livro conta a história de Dom Casmurro e Capitu. Apresentação por Fábio Lucas. Publicado em 1899, Dom Casmurro integra, com Memórias Póstumas Brás Cubas e Quincas Borba, a trilogia mais famosa das obras narrativas de Machado de Assis. Uma particularidade o distinguia dos outros, quando apareceu nas livrarias do Rio de Janeiro no início deste século. Não fora divulgado anteriormente em periódico. Enquanto a primeira versão de Memórias Póstumas Brás Cubas surgiu na Revista Brasileira e a de Quincas Borba era apresentada a partir de junho de 1886 no jornal Estação, Dom Casmurro começou a circular em volume, pois fora concebido para uma versão definitiva. Talvez esse aspecto de peça acabada, que guarda desde o início, tenha feito recair sobre ela o mais alto entusiasmo da crítica, ao mesmo tempo em que o público tem acolhido com interesse o famoso relato de um amor desenganado. Assim, podemos assinalar dois estudos que cuidaram exclusivamente de Dom Casmurro. Estudos feitos na Universidade da Califórnia, um por Ellen Cadwell e outro de Eugênio Gomes. Para Ellen Cadwell, temos o mais belo romance de toda a América, ao passo que o autor, Machado de Assis, é uma joia que os brasileiros possuem, digna de inveja do resto do mundo. A tônica do estudo de Ellen Cadwell incide sobre a natureza do ciúme, que impregna o enunciado de Bentinho, o Dom Casmurro, titular da fala e da visão do mundo da narrativa. A ensaísta americana, também tradutora de Dom Casmurro ao inglês, busca demonstrar as impregnações shakespearianas do romancista brasileiro, além de tentar, um tanto imaginosamente, decifrar alusões escondidas por detrás dos nomes próprios empregados por Machado de Assis. Assim, Santiago seria um composto de santo, mais Iago, a fusão do bem e o mal que existe em cada um de nós, já que no drama de Otelo, Iago representa a consciência perversa que atormenta o bom Otelo. Desse modo, as indagações básicas que Ellen Cadwell encontrou em sua leitura Dom Casmurro foram principalmente de fundo conteudístico. Teria sido Capitu culpada de adultério? Por que escrever um romance a respeito se transfere a decisão sobre a culpa ou a inocência ao leitor? O romance não passaria de um memorial de acusações do depoente, vítima-narrador Bento Santiago. Eugênio Gomes resolveu enfrentar o mesmo tipo de questionamento, valendo-se de meticuloso levantamento de tópicos estilísticos e de textos comparados, a fim de desvendar o conteúdo da obra e as intenções secretas do autor por meio dos elementos constitutivos do processo criador. Daí o enigma de Capitu.
Depois de considerar Dom Casmurro como a narrativa mais ambígua da literatura nacional, não deixa de externar seu entusiasmo pela obra. O romance Dom Casmurro pode ser incluído entre os mais notáveis do gênero, não já brasileiros, mas universais, cujo manancial de sugestões não se esgota nunca, obrigando por isso mesmo a crítica a tê-lo sempre sob a alça de mira. Embora reconhecendo os méritos da investigação comparatista na elucidação de alguns aspectos da obra, hoje somos obrigados a encarar o desempenho de Machado de Assis sob outro ângulo. Está certo que o romancista restaura a seu modo o triângulo amoroso, um dos mais fortes componentes da tradição romanesca. Ocorre, entretanto, em Dom Casmurro, uma triangulação ideal que traduz a certeza de uma consciência conturbada, a de Bentinho, e resulta para o destinatário de seu discurso mesclado de objetividade e de ressentimento, subjetividade, numa ambiguidade insolúvel. Mas o principal perante os olhos contemporâneos resiste na validade do texto, sua particular eficácia estética, seu valor como saída para o narrador, sua autonomia como instaurador de um universo próprio, sua remissão à necessidade verbal como fonte do ser. Sob esse aspecto, a melhor pergunta haverá de ser: por que relatar um fato passado para restabelecer a verdade, assim que esta não passe de uma transitória e vulnerável verdade subjetiva? Ao procurar o tempo perdido, atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência, Santiago, narrando no presente, busca desafortunadamente retocar um quadro já escrito no passado. A narrativa é o único ato libertador possível. Daí, fingindo o presente, o narrador tenta evadir-se do passado e, ao mesmo tempo, labora um questionamento sobre a integridade do ser e sobre o rendimento da escrita. A parte nuclear do entrecho encontra-se ao redor da tríade Bento, Capitu e Escobar. A arte de Machado de Assis faz-nos ver um duplo Dom Casmurro, uma dupla Capitolina, um Escobar ambíguo. A obra, por ser um texto literário e assim polivalente, flanqueia muitas entradas. O titular da fala é Bentinho. Por sua voz é que identificamos as demais personagens, incluindo-se a própria Capitu, considerada uma das mais fascinantes personagens femininas da literatura brasileira. O cerne, pelo visto, constitui o ponto de vista do narrador, que se propõe viver, pela escrita, o vivido. Desse modo, diz: viverei o que vivi. No capítulo 2, em que fala do livro e da casa que mandou construir no Engenho Novo, que reproduzisse a antiga, da Rua de Mata Cavalos. Conta que pensou escrever uma história dos subúrbios e que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Por baixo do drama de Bentinho, entremostra-se o drama do escritor, que procura resgatar-se por intermédio da escrita. Como a obra vem a ser também um testemunho de convívio com a mais apurada literatura universal, o narrador alude às sombras evocadas no Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Bentinho, ao relatar os episódios da sua vida, o faz com a consciência de escritor e, em várias ocasiões, exprime o desejo de publicar um livro. Ademais, numerosas reflexões sobre a arte de escrever e de narrar podem ser encontradas ao longo de Dom Casmurro. Por exemplo, a questão do estilo equilibrado entre o aticismo do documento e o asiatismo da paixão,
incontrolada. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático uma ou outra vez para compensar este escrúpulo de exatidão que me aflige. Entretanto, se eu me ativer só à lembrança da sensação, não fico longe da verdade. Aos 15 anos, tudo é infinito. E o narrador, ao formar a consciência da descontinuidade do seu discurso, delega ao leitor a tarefa de preencher as lacunas, pois tudo se pode meter nos livros omissos. A seguir, no capítulo 60, vamos encontrar uma espécie de profissão de fé no realismo interior. Abre aspas. Já agora, creio que não basta que os pregões de rua, como os opúsculos do seminário, encerrem casos, pessoas e sensações. É preciso que a gente os tenha conhecido e padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor. Fecha aspas. E adiante, o relator bate na tecla da ambiguidade, acentuando, como é do seu gosto, a natureza relativa das coisas, vida e arte, mas nem tudo é claro na vida ou nos livros. Cremos que a necessidade de exteriorização de episódios passados explica grande parte dos significados encontráveis em Dom Casmurro. Dom Casmurro, de Machado de Assis, continua na parte 2 do Prefaciando por aqui. Divulgue esse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal.